Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, atualmente nós diminuímos o anúncio do nosso Mestre ou anunciamos com reserva, com menos ímpeto. Nós já sentimos o golpe da descrença através de muitos líderes religiosos que são milionários e suas ovelhas passam dificuldade. E as suas ovelhas passam fome. Nós sentimos o golpe através de líderes que negociam posição, dinheiro e ouro para dizer a determinadas pessoas que devem ganhar ou permanecer no governo. Esses líderes brigam com os irmãos e pastores para defender o seu candidato. Em suas explicações, as igrejas, os irmãos que não concordam com o candidato que ele apresenta, é pecador. É contra Cristo. Ora, meus amados, nós entregamos a nossa vida a Cristo, não foi a nenhum candidato. Mas é por isso que as igrejas, mesmo aumentando o volume, perdem a qualidade. As igrejas estão enfraquecendo. As igrejas estão lutando uma contra as outras em tempo de eleição. Deixamos de ser de Cristo para sermos de um partido ou de um candidato. Professamos a fé em um candidato e anunciamos cada vez menos o nosso Cristo. O tema de hoje é Anunciai o vosso Rei. O texto está em Gálatas 1, de 11 a 18. E a palavra de Deus diz assim: Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Paulo falando. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. No versículos 11 e 12, Paulo mostra o Evangelho de Cristo. Ele diz: Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem ele me foi ensinado. Pelo contrário, recebi de Jesus Cristo por revelação. Quando o Evangelho, não a palavra escrita, mas o evangelho verdadeiro, ele é dado por revelações, querido. Esses ensinamentos são mais do que palavras ditas. Esses ensinamentos vão fazer parte do caráter, da vida, do procedimento e dos pensamentos das pessoas ou dessa pessoa, porque isso é uma experiência com Deus. A palavra de Deus pode ser aberta, mas precisamos do Espírito Santo para nos ungir. Mas quando foi isso? Quando Paulo ficou sem a visão pela luz de Deus a caminho de Damasco, não foi. Quando esperava e teve uma visão de Ananias, lhe restaurando a visão por ordem de Cristo, não foi. Quando já com a visão restaurada, tentou falar da sua missão aos servos de Deus, também não foi, porque os servos de Cristo tinham medo dele. Paulo recebeu uma missão de Jesus, mas ainda não como fazê-la. Missão de Paulo: pregar o evangelho da graça, lutando contra os judeus que se viam como os únicos merecedores da salvação. Lutar contra reis e os líderes espirituais que se viram agora traídos por Paulo. Lutar até mesmo contra seguidores dos apóstolos de Cristo. Embora não quisesse a briga, não quisesse o embate,
a luta para não causar divisão, Paulo foi atacado por alguns da parte de Tiago. Paulo discordou de Pedro por sua inconsistência no procedimento. E o povo queria que os colunas da igreja, Tiago, Pedro e João, abonasse a Paulo como um verdadeiro apóstolo. Acabou acontecendo, mas não foi fácil. Tudo isso está escrito na palavra de Deus. Paulo agora tinha em sua mente, em seu coração, mensagens novas para os romanos, para os colossenses, para os filipenses, gálatas, para Filemão, para Tito, para Timóteo, Tessalonicense, Efésios e para nós. Fidelidade, oração, graça, responsabilidade social, exortações, humildade cristã, deveres conjugais, a armadura de Deus, procedimentos dos filhos da luz, a nova aliança, o perdão para o pecador, as bênçãos em Cristo, a liberdade em Cristo, o Espírito Santo, a vinda de Cristo, a fé, a ressurreição e o amor de Deus. Jesus lhe ensinou tudo isso e muito mais, através de revelações. No versículo 13, nós vemos a vida passada. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Paulo era violento na defesa das tradições na qual havia se formado. Paulo era sem descanso na perseguição contra pessoas que não faziam parte da sua denominação, ou das pessoas que eram indicadas pelos sacerdotes como inimigas do sistema doutrinário que eles representavam. Por considerar traição ao judaísmo, Paulo perseguia ferozmente o cristianismo, ou o caminho como era chamada a doutrina de Cristo. Perseguia os seguidores do cristianismo porque eles tinham abandonado a lei mosaica para seguir um tal de Jesus. Paulo pediu cartas, autorização para perseguir, prender qualquer um que servisse a esse tal de Cristo. O contraditório era que Paulo, pelo amor a Deus, perseguia os seguidores de Jesus. Mas era porque ele não sabia que aquele Jesus era o Filho do poderoso Deus. E agora a gente nota uma diferença porque Paulo fala, perseguia a igreja de Deus. Ele só percebeu porque o nosso mestre agora queria que aquele homem impetuoso, não perseguindo mais a igreja, mas defendendo ela com a própria vida. Em terceiro, nós vemos o zelo de Paulo, versículo 14 a 16. Ele diz assim, no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Eu acho, queridos, que Paulo estava sendo modesto. Não conhecemos ninguém, nem mesmo o professor de Paulo, que era Gamaliel, alguém que tenha se sobressaído tanto na palavra de Deus, tanto no conhecimento de Deus, do que Paulo. Conhecedor profundo das Escrituras de Israel, Paulo agora recebia revelações de Deus para dar continuidade e contribuição abençoada do Novo Testamento através de suas cartas. Quando Deus quis que Paulo anunciasse o seu Filho Jesus, os ensinamentos que Paulo recebeu foram do próprio Deus. E a gente tem que acreditar nisso. Quando Deus nos chama, se Ele não colocar um abençoado no nosso caminho, Ele mesmo, através do Espírito Santo, vai nos capacitar. 4. De volta ao ponto inicial. Versículo 17 e 18. Diz assim, tampouco subi a Jerusalém para ver os que eram já apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Arábia? Sim, Arábia. No primeiro século, a palavra Arábia cobria um território imenso. Podia fazer referência ao antigo reino Nabateu,
que ao leste abrangia um pedaço da Síria, se aproximando de Damasco, e que ao sul, passando pela atual Jordânia, incluía a península do Sinai e o Monte Sinai. O Monte Sinai era onde Deus havia descido fogo e dado a Torá para Moisés. Era o lugar da revelação, o lugar da lei. Era o lugar da aliança entre Deus, Abraão, Isaque e Jacó. O lugar dos recomeços. O lugar onde gerações anteriores e subsequentes olhavam um retrocesso como um ponto de partida do relacionamento entre Deus e o seu povo e os seus santos. Foi para Horebe, ou Sinai, que Elias fugiu quando tudo deu errado. Elias viajou 40 dias e 40 noites para chegar no Monte Horebe, outro nome para o Monte Sinai. Quando Deus perguntou a Elias o que ele estava fazendo ali, Elias por 2 vezes começou dizendo: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Quando Deus respondeu a Elias, ele disse: vá, retorne pelo mesmo caminho em direção ao deserto de Damasco, onde deve ungir novos reis para a Síria, Israel e um novo profeta. Eliseu, Reis 19:15. Foi para o Sinai que Paulo se dirigiu pela mesma razão. Paulo cita essa passagem em outra carta, equiparando-se a Elias como um povo não rejeitado por Deus, mesmo que fosse o último desse povo. Mas por que Paulo fala assim? Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira alguma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Romanos 11, 1 e 2. E Paulo, quando começou a explicar o seu ministério às pessoas, iniciou algumas frases dizendo: eu era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Zeloso com as coisas de Deus. Se Paulo era a voz de Deus, Deus continuava trabalhando com o seu povo, mesmo que fosse o último dos que sobrassem. Paulo analisou que, diante dessa intervenção divina e do seu erro, ele devia voltar ao início de tudo que ele conhecia, e esse início era o Monte Sinai. E Paulo diz: depois de 3 anos na Arábia, subi a Jerusalém. Queridos, Paulo não viajou para um lugar distante apenas para orar. Ele queria estar convicto do propósito primordial de Deus em sua vida e queria continuar sendo leal. É totalmente normal que a gente volte às origens, ao início, porque essa origem já tinha se revelado santa, já que muitos profetas voltaram lá para falar com Deus. Paulo conhecia a história dos profetas com a experiência de voltar ao Monte Sinai, então ele resolveu ir para lá também. Ele ia participar do plano de Deus através de uma nova visão. Paulo fez uma peregrinação ao Monte Sinai a fim de retomar ou retornar ao lugar onde a aliança tinha sido ratificada. Paulo foi se apresentar a Deus como um recomeço, já que ele pensava estar fazendo de forma zelosa, tinha virado de cabeça para baixo com a reclamação de Cristo, quando Cristo disse assim: Paulo, por que tu me persegues? Queridos, para recomeçar, temos que voltar ao início. Voltando ao início, podemos perceber onde nós erramos. É um critério simples, que muitas vezes adotamos no nosso dia a dia. Eu faço uma operação de adição, subtração, divisão ou multiplicação. O resultado dá errado? O que nós fazemos? Voltamos ao início. Voltamos ao início e fazemos com mais calma, com mais cautela, para não errar de novo. Voltar ao início de uma conta é muito fácil. Agora, voltar ao início de uma vida onde tínhamos certeza de que estávamos fazendo certo é complicado. Paulo, além de assustado, ficou surpreso ao perceber que estava errado. O Deus que ele amava, o Deus que ele havia lutado, desde o início, estava o recriminando. E nós precisamos ter uma Arábia, um Monte Sinai dentro de nós, para não perdermos a visão do nosso ponto inicial, para não perdermos o contato com o ponto de partida. E o nosso ponto de partida e chegada sempre foi Deus. O Evangelho, por nós anunciado, não é de origem humana, queridos. É a revelação de Deus através do seu Espírito.
Se deixarmos o homem mundano influenciar na igreja o nosso evangelho, as nossas relações serão corrompidas, serão abaladas. Perseguir igrejas, ou irmãos, é voltar no tempo em que Paulo não via nada, e isso era violência contra Deus. Se na vida presente continuamos com os erros do passado, não estamos lutando por uma vida de futuro ao lado de Cristo. Se fizermos isso, perdemos o nosso foco, perdemos o nosso objetivo, que é anunciar o Evangelho divino, anunciar o nosso Rei, o único Rei da nossa vida, Jesus Cristo, o nosso Senhor, um zelo aprovado por Deus. Que Deus nos abençoe. Amém?